Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano de volta no quadro Marinitec e a gente veio hoje trazer, como foi prometido no Rios do YouTube, um longa mostrando para vocês toda a utilidade, características técnicas e uso do extrator de óleo da Mansuck. Com esse extrator de óleo aqui, você vai ter a facilidade de evitar contaminação de óleo na sua embarcação, no seu corpo e também a contaminação de águas restritas. E para continuar, você pode se inscrever, como está sendo mostrado aqui do lado, no nosso canal. E após a sua inscrição, você, no final do vídeo, deixa o seu like, como está sendo mostrado aí, para que a gente possa alcançar mais gente aí junto com você nesse mundão náutico do YouTube. Então, pessoal, sobre o nosso extrator de óleo da Mansuck, a gente vai ver algumas características físicas e recomendações importantes sobre ele. Primeiro de tudo, a gente tem que ver que ele vem com apoio para você fazer na sua oficina, no seu barco, ou seja onde for, a guarda de todas as mangueiras que vêm em diferentes tipos de espessuras específicas, justamente para cada tipo de orifício que você tiver no seu cárter, para a entrada do óleo ou para sugar o óleo, seja lá de que tipo de motor que você precisar fazer a extração do óleo. Outra coisa importante na característica física dele é que ele é bem translúcido. Essa translucidez é importante para você ver o nível do óleo que você está extraindo do motor. É importante lembrar que nunca extraia até o óleo transbordar pela parte inferior, porque isso vai fazer um desnivelamento de pressão de ar e você talvez vá prender a boia de sucção que fica na parte inferior dele aqui. Outra coisa importante é que ele vem aqui, como eu posso mostrar para vocês, que pode guardar ou até mesmo tirar para fora, esse apoiador de pé. Por quê? Porque quando você estiver trabalhando lá e fazendo todo o movimento de sucção, com muita força, pode acontecer do tambor do extrator cair para um lado ou para o outro, ou até mesmo quebrar. Então, para evitar isso, você precisa de um local de apoio. E esse pé de apoio aqui, você vai pisar com o pé nele aqui, para evitar exatamente essa queda lateral do seu tambor de extração. Outra coisa importante é que ele já vem aqui com um selamento através de um anel de borracha, justamente para evitar de, durante a pressão, estourar a pressão de ar e o óleo espirrar para todo lado. Então ele vem com esse anel de vedação superior para evitar esse tipo de problema. Outra coisa que acompanha ele é que a válvula principal dele de entrada, ela é auto-encaixável, então você pode até desmontar ela para fazer algum tipo de limpeza que você queira fazer aqui na válvula. O tubo, se não for no tamanho correto de inserção da entrada do óleo e da extração, você pode usar uma mangueira menor, como essa aqui, que vem com um adaptador de encaixe. E com esse adaptador de encaixe, como eu estou mostrando aqui, você consegue fazer o encaixe, aqui como eu estou fazendo, e com esse encaixe você faz a extração em óleos, aonde a entrada do extrator é um buraco muito mais fino e menor. Então você consegue, através dessa união aqui, fazer o prolongamento para a abertura e a espessura correta da entrada de sucção do óleo. Outra coisa importante que você tem que lembrar aqui sobre o Mansuck é que essa manopla que você vai fazer a extração, ela sempre tem que iniciar durante a extração na parte de baixo, tá? Antes de você colocar no buraco. E sempre você irá apertar aqui nesse bicozinho prateado, que a gente vai ver depois na prática. Com esse bicozinho, você, na hora de você for levantar, você tem que soltar ele para justamente fazer o diferencial de pressão de ar e você sempre ter uma boa sucção do óleo que está sendo extraído. Então essas são as características físicas do seu extrator de óleo Mansuck. Lembrando que existe 3 versões dele. Existe a versão de 4 litros, como essa que nós estamos vendo. Existe a versão aqui de quase 6,5 litros, tá? E existem versões maiores, que são versões de 12 ou até 18 litros, que são tambores até maiores e mais largos do que esse tambor aqui. Lembrando que também existe, pelo fabricante, as versões que você pode auxiliar uma extração muito mais veloz do óleo através de um condutor de bico de pressão de ar que você liga a bomba de ar para que, em vez de você ficar fazendo todo o movimento, a própria bomba de ar, como está sendo mostrado ali no vídeo do lado, ela faça toda a extração através do diferencial da pressão de ar que a bomba está oferecendo, conectada aqui no seu tambor de extração de óleo Mansuck.
Então, essas são as características físicas que você encontrará quando você comprar o seu extrator de óleo Monsuck. Bom, pessoal, então vamos falar agora aqui sobre o seu extrator de óleo Monsuck, os cuidados com relação à usabilidade dele. Como eu falei ainda há pouco, existe aqui o pé de apoio, que vai evitar do seu tambor cair para os lados quando você estiver fazendo toda a ação mecânica aqui com a mão na aleta de sucção. Então é importante você estar pisando aqui para evitar esse problema. Outra coisa importante é que essa força que você vai fazer, ela não seja acima de 20 newtons, tá? Porque se você fizer uma força descomunal aqui, você pode quebrar e destemperar também a borracha de sucção que fica na parte inferior dentro aqui do tambor, tá? Então, evite de fazer uma pressão acima de 20 newtons aqui na sua manopla. Outra coisa importante é que durante o uso, se você perceber que tem pouco óleo e você está fazendo o movimento para baixo e ele está ficando cada vez mais duro, você vai ter que desnivelar a quantidade de ar que ainda não saiu de dentro da válvula. Nesse caso, existe esse botão aqui, ó, como eu falei para vocês ainda há pouco, que você, durante o uso, você perceber que está muito duro aqui, você vai e aperta nesse botão aqui, como a gente está mostrando ali próximo de como fica esse botão prateado aqui de desnivelamento de ar. Então, se prender com ar a manopla, você vai aqui nesse botão, como eu estou mostrando, e aí você consegue renivelar a pressão de ar normalmente, ok? Outra coisa importante que você tem que ter cuidado é com relação à fixação da válvula de encaixe da mangueira que você vai usar. Quando você encaixar, é importante que durante o encaixe você aperte essas duas orelhas que tem aqui, tá? Porque essas orelhas vão garantir que na hora do encaixe ele vá até o fim, como está sendo mostrado aqui, ó, foi até o fim. E isso vai evitar de que ocorra exatamente o que eu falei ainda há pouco, da pressão de ar de nivelar e ele ficar duro na hora de baixar aqui a manopla de extração, tá? E na hora de remover também isso aqui, você tem que fazer uma força nessas duas orelhas aqui, exatamente para você poder tirar a mangueira de encaixe aqui dentro do tambor, ok? Outra coisa importante também é que você, durante o uso, nunca deixe o óleo chegar até essa altura aqui da tampa, porque se isso acontecer, você vai ficar com o ar preso aqui, que não vai sair de forma nenhuma, e quando você for fazer a dispensa do óleo, justamente você virar para remover o óleo que ficou preso, ele não vai sair totalmente de dentro do tambor. Então é por isso que é importante você evitar a sucção do óleo até passar da borda aqui superior. Então o ideal é você extrair até mais ou menos 2 dedos nesse último anel que é marcado aqui no corpo translúcido do seu tambor de extração de óleo. Bom, agora vamos falar dos cuidados de manutenção que você tem que ter com o seu extrator de óleo Monsuck. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa translucidez aqui do corpo dele, do tambor, ela vai se perder com o tempo, com o passar de uso. Por quê? Porque mesmo que você depois faça o dispenser do óleo que foi extraído para um reservatório especial, com o tempo isso aqui vai marcando e ficando até resíduos sólidos aqui no fundo, aonde vai atrapalhar e obstruir a válvula de diferencial de ar que fica aqui no fundo. Então o que a gente recomenda, a cada alguns meses de uso, ou 2, 3 meses de uso, caso o uso seja constante, isso aqui vai perder a translucidez e você não vai conseguir ver com facilidade o óleo que fica engordurado mais no fundo e o óleo que fica sendo carregado aqui quando você está fazendo a extração. Então o que a gente recomenda, fazer a limpeza interna dessa gordura e das placas de óleo que ficam aqui para evitar o mau funcionamento do seu aparelho. Nesse caso, aqui mesmo na importadora Nautical Fire, nós temos óleos desengraxantes especiais para limpeza de embarcações e que também podem ser usados aqui dentro para fazer a limpeza daquela gordura e placas de óleo que ficam presas no seu tambor. Outra coisa importante também é que, caso você tenha vários desses tambores, a gente vende também o líquido de limpeza em quantidades maiores para você fazer a limpeza de vários desses tambores. Outra coisa importante é que, se você perceber
que toda vez que você está fazendo esse movimento e ele não está mais sugando com facilidade o óleo, significa que ou o anel de vedação aqui da parte superior do tambor ou o diferencial de ar que existe aqui na parte de baixo pode estar com defeito. Nesse caso, a gente recomenda você desmontar, remover todos esses parafusos aqui, desmontar o tampo, retirar o tubo central de diferenciação de ar e ver aonde que está obstruído ou se o anel de vedação está ressecado, trincado ou rasgado. Nesse caso, você terá que entrar em contato com o fabricante para fazer a reposição desse tubo diferencial de ar e do anel de vedação também do equipamento Mansuck de extração de óleo. Outra coisa também de manutenção, é sempre importante que esse botão aqui, que a gente já mostrou para vocês, que é justamente o de regular o diferencial de ar, ele sempre seja lubrificado, porque ele pode emperrar com o passar do tempo pelo desuso ou pelo excesso de uso. Então, de vez em quando, espirre aqui uma graxeta de óleozinho, bem pouquinha, para evitar dele ficar emperrado, esse botão. Evite também de dar quedas, tá? Quedas de prateleiras ou de lugares mais altos, porque se rachar a parte inferior, superior, inferior ou o corpo, com certeza ele vai perder toda a capacidade de despressurização de ar e vai evitar de sugar o óleo com facilidade. Outra coisa também importante é fazer com que ele nunca guarde na parte interior produtos químicos muito ácidos, combustíveis ou outros produtos químicos de alta inflamação, no caso de você estar usando ele em lugares muito quentes, exposto ao sol ou em lugares que possam acontecer explosões. Então não use ele para guardar combustível ou produtos químicos de alta acidez, apenas para extração de óleos que sejam de origem de cárteres de motores náuticos ou motores de automotivos. Então, pessoal, vamos ver agora algumas dicas de utilização aqui na prática do seu extrator de óleo Mansuck usando no cárter do seu motor de popa náutico. Aqui nós temos o Suzuki para orientar a gente aonde que a gente vai fazer a extração do óleo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o cárter, você vai ter acesso ao orifício de drenagem dele e de inserção de óleo na parte superior. Então a gente tem que tirar aqui a capa da cabeça do motor e você vai verificar aqui que geralmente tem identificado com uma cor diferenciada a tampa de entrada do cárter do seu motor de popa. No caso aqui do Suzuki, a gente tem essa tampinha amarela que mostra aqui onde está a entrada do óleo. Depois você vai usar, no caso do cárter, você vai usar a mangueira de acoplação direta. Tá? No caso desse motor desse tamanho, o cárter dele não tem profundidade maior do que o tamanho dessa mangueira. Então, bastando usar a mangueira principal do seu extrator de óleo Mansuck, você consegue extrair todo o óleo. Tá? Lembrando que quando você inserir aqui, você vai ter que chegar até o fundo do cárter. Caso o cárter seja de canal diferenciado em L ou em S até chegar ao fundo do cárter, aí você terá que utilizar as outras mangueiras de espessura mais fina, como essa daqui, fazendo a acoplação dela na borracha da mangueira e usando essa mangueira que é muito mais flexível para passar pela curva da tubulação até chegar no fundo do cárter. Uma vez lá no fundo do cárter, como eu vou simular aqui, você apenas vai, não insira até o fundo do cárter com a válvula de pressão para cima, tá? A manete para cima, ela tem que estar para baixo. Aí você vai colocar no cárter até o final e chegando lá você vai pressionar aquele botão prateado, como está sendo mostrado, e aí você vai começar a bombear o óleo para sugar para dentro do reservatório. Fazendo esse procedimento, você vai garantir a estabilidade de pressão de ar suficiente para trazer todo o óleo para o reservatório do extrator de óleo Mansuck. Bom, pessoal, então no caso da troca do óleo ou da extração do óleo da rabeta do seu motor de popa, é bom lembrar que todo motor de popa ele tem um orifício onde você vai colocar o óleo da rabeta e também geralmente ou antes do final da ponta da rabeta ou no meio por aqui, você tem um outro buraco onde é a extração do óleo para derramamento e sangria do óleo da rabeta. Lembrando que no caso, se você tem o extrator de óleo Mansuck, é exatamente para evitar o derramamento desse óleo sobre a superfície do seu barco ou em águas restritas. Então, nesse caso, o que é que a gente vai fazer?
você vai usar o extrator de óleo não abrindo a válvula de escoamento da rabeta, mas você vai abrir a válvula por onde entraria o óleo da sua rabeta. E através da adaptação do extensor, do tubo de sugar o óleo, para um que seja mais fino e também mais maleável, que acompanha o seu extrator, você consegue inserir, remover aqui esse parafuso, da onde fica a entrada do óleo, e aí você consegue inserir até chegar aqui na base da rabeta e você faz com ele a extração do óleo pelo tubo até o reservatório do seu extrator. Dessa forma você garante que o óleo da rabeta, além de sair completamente, ele não derrame na superfície do barco, no chão ou em outros lugares que não podem ter contato com sujeira do óleo. Então fica aí as dicas de utilização do extrator de óleo para o seu motor de popa da Mansuc. Lembrando que esses produtos nós vendemos aqui em Manaus, Amazonas, na importadora Inautical Faia, como está sendo mostrado nos endereços aqui do lado, na rua Marquês de Santa Cruz 297 ou na rua dos Barés 169. Fique aí atento ao nosso canal que a gente vai lançar mais vídeos ainda sobre produtos e qualidade do que a gente vende aqui nas nossas lojas. Até mais, pessoal!